Após muita meditação sobre o Evangelho de Cristo, eu tomei a iniciativa de fazer uma exposição sobre o verdadeiro cristianismo que faz com que a pessoa nascida de novo possa desfrutar de uma vida saudável espiritualmente e seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, como tema, faço uma pergunta: é sua vida digna do Evangelho? Qual o Evangelho que você segue? O Evangelho de pessoas que se colocam à frente como pastor, como apóstolo, como evangelista? Qual o tipo de evangelho que você tem seguido? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em que as Escrituras Sagradas são obedecidas e não textos isolados, são torcidos para que pastores que são mercadores, obreiros da iniquidade, que se transformam em anjos de luz, se fazendo como se fossem ministros da própria justiça, sendo mercenários, como também administradores de milhões de almas, e essas almas perecendo como ovelhas sendo conduzidas para a própria matança. Lidar com almas não é uma missão fácil, uma missão muito difícil. E o pastor, ele tem que ter as indumentárias de mansidão, de longanimidade, de bondade, de fé, de amor, sendo sempre hospitaleiro, não dado ao vinho, porque se ele não tiver essas indumentárias, se realmente não for uma pessoa cheia do Espírito de Deus, baseando-se nas Sagradas Escrituras, ele pode ter algum tipo de espírito, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode, de maneira alguma, se contradizer do que se encontra sacado nas Sagradas Escrituras. Eu quero, neste momento, fazer alusão a Balaão. Quem foi Balaão? Profeta. E Balaão tinha o seu palácio de ouro, muito suntuoso. E quem foi Jezabel, a profetisa? E quem foi Acabe, o rei? Então, Acabe, o rei com seu palácio suntuoso, Jezabel, a profetisa, sua mulher, e Balaão, o profeta. Podemos, neste momento, observar que não encontramos a presença de Deus nas coisas grandes das quais pensamos, mas nas simples, em que muitas vezes com os nossos olhos carnais não conseguimos enxergar. E Balaão, ele era um profeta. Deus, ele o honrou, mas a partir do momento em que ele saiu da Escritura Sagrada e tomou um caminho permissivo, quando ele foi orar a Deus, Deus disse: não vá. Qual a missão de Balaão? Ele forçou para que Deus satisfizesse o desejo do seu coração e não a sua própria vontade, que é baseada nas Sagradas Escrituras. E a partir do momento em que ele tomou um novo caminho,
Então Deus, ele enviou o anjo e ele albardou a jumenta e foi caminhando para a sua missão. Mas Deus, ele não chama o homem a juízo sem primeiro advertir. Qual foi a advertência? Não vá a Balaão. Balaão tomou o desejo da vontade não perfeita, mas da vontade permissiva do seu coração. E foi. E quando chegou no caminho, naquele momento, a jumenta se esmoreceu. E o profeta, com sua insensatez, começou a chicoteá-la. E nesse momento, Deus, através do anjo, falou na boca de um mudo animal de carga. E, posteriormente, o entendimento de Balaão foi aberto para que ele pudesse ver o anjo. Ali, Deus acabara de tratar com Balaão, porque ele cruzou a linha de misericórdia. Nada mais restava para aquele profeta a não ser o próprio juízo de Deus. E muitas pessoas, elas tomam um caminho permissivo, pensando em suas vãs concupiscências, que são salvos, e a salvação, ela não é comprada com dinheiro, é com sangue. Jesus Cristo pagou com sangue no Calvário por amor a você. E se você até hoje tem se engodado com promessas de prosperidade, um evangelho que é totalmente contrário ao evangelho que Cristo ensinou, abra as Escrituras, ora, e peça ao Senhor para que Ele ilumine e abra o seu entendimento, da mesma forma que foram abertos o entendimento dos dois caminhantes que estavam a caminhos de Emaús, discutindo em seus arrazoamentos acerca da morte de Jesus Cristo. E naquele momento, ele começou a expor as Sagradas Escrituras, e quando foi convidado para jantar, ele aceitou. E quando partiu o pão, que pão? O pão da palavra. O entendimento de ambos foram abertos, porque viram que ali não estava um terceiro caminhante, mas o próprio Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas expressam em letras. E nós, muitas vezes, tentamos ignorar com tantas denominações religiosas, com tantas igrejas. Eu pergunto, mudou Deus o seu parecer acerca da palavra? Não. Que todo homem seja mentiroso, mas Deus sempre continue sendo verdadeiro. E Jesus Cristo, ele trouxe o Evangelho, e o Evangelho faz com que o arrogante, o presunçoso, o avarento, ele se humilhe, porque até mesmo Acabe foi humilhado. Até Acabe se humilhou, e o próprio Deus disse: não vês que Acabe tem se humilhado? E muitas pessoas que se colocam numa vontade permissiva para serem pastores, ao invés de alimentar o rebanho com a palavra genuína, tira toda a gordura do rebanho e mata o rebanho espiritualmente. E esses falsos pastores, que são obreiros da iniquidade, procuram
fama, o poder. Só existe uma perfeita força se houver uma perfeita debilidade. Enquanto o homem não se debilitar, não rasgar este coração duro, esta prepotência, essa arrogância, essa soberba, e colocar face no pó, e repetir as mesmas palavras que Saulo de Tarso repetiu quando se encontrou com Jesus Cristo a caminho de Damasco: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero faço todos os dias. Pergunto uma coisa: é sua vida digna do Evangelho? Que tipo de Evangelho você tem seguido? O Evangelho de Caim? O Evangelho de Balaão? O Evangelho de Acabe? O Evangelho da rainha Jezabel? O Evangelho de Simão Mágico? O Evangelho de Judas Iscariotes? De Alexandre o Latueiro? Que tipo de Evangelho você tem seguido? Que tipo de sentimento você tem na condição de um cristão? De rasgar as suas vestes por amor a Cristo? Cobrir o mendigo na rua? Dar um copo de água fria a quem tem sede? Ou o Evangelho da soberba? Querendo ser visto pelos homens, sem se preocupar em ser visto por Deus? Que tipo de Evangelho você tem seguido? Que tipo de obra você tem realizado em prol do reino? Na condição de um pastor, conservando a humildade, a bondade, a fé, a caridade, a mansidão e o amor, que cobre multidão de pecado? Que tipo de Evangelho você tem seguido? Você já deixou de viver? Cristo já passou a viver em você? Então, você, a partir de hoje, não é mais um mercenário. Você não vende o Evangelho. O Evangelho é dado de graça. Você não está preocupado em amontoar dinheiros, porque somos seres transitórios. Essa vida perene. Que tipo de Evangelho você tem vivido? Que tipo de Evangelho você tem pregado? Você está preocupado com as almas? Você tem realmente deixado de amontoar milhões para salvar milhões de almas? Você já leu São João capítulo 10? O bom pastor é aquele que tem amor pelas ovelhas. Você tem amor por suas ovelhas? Você tem alimentado suas ovelhas, não só espiritualmente, mas muitas ovelhas que passam frio, necessidade. E você, com tanto dinheiro, você tem condições? Você faz isso por amor à causa de Cristo? Ou você as abandona na condição de um mercenário? Que tipo de Evangelho você tem vivido? Que tipo de sentimento você tem tido na condição de um sacerdote de Deus? Que tipo de Evangelho você tem pregado? O Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 4. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você já leu Jeremias capítulo 23? Ai dos pastores que dispersam as ovelhas. Você já leu Ezequiel capítulo 34? Sobre os falsos pastores que tiram a gordura das ovelhas, que dispersam as ovelhas, que as deixam tremendo de frio e as abandonam. Que tipo de Evangelho que você tem vivido? O Evangelho de agregar só as pessoas que têm dinheiro para cada vez mais se abastecer financeiramente, se esquecendo que a sua própria alma está correndo risco? Que tipo de Evangelho você tem vivido? Que tipo de sentimento você tem tido
O sentimento de Balaão? O sentimento de Acabe? Ou o sentimento de Paulo? Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Arranque este câncer que corrói a sua alma e o impede de você ser um despenseiro de Deus. Coloque sua cabeça no travesseiro e faça um inventário da sua vida espiritual, porque um dia você vai ser julgado. E quando você for julgado, passará o filme de toda a sua vida. E neste momento, você sentará com a cerviz baixa, sem poder olhar para o rosto de Cristo? Que tipo de sentimento você tem? Você está se enganando a si mesmo? Você não tem condições de comandar o rebanho de Cristo? Porque falta esse sentimento, porque falta em você a conversão. Você prega, mas você não faz, você não vive. O Espírito Santo, ele tem fruto. A mansidão, você é manso. A longanimidade, você é longânimo. A caridade, você é caridoso. O amor fraternal, para que você possa realmente receber a pedra de coroação que é o Espírito Santo de Deus em sua vida. Você talvez tenha um sentimento de salvação, mas com uma simples ilusão, sem viver o cristianismo. É sua vida digna do Evangelho? Faça uma reflexão de todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, sobre a vida de Tiago, de André, sobre a vida de João, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Mateus, sobre a vida de todos que fizeram parte da igreja primitiva, no partir do pão, na comunhão, na oração. Que tipo de evangelho você tem vivido? Você pode saber o evangelho todo, mas não vivê-lo. Satanás sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele citou a Escritura no Monte da Tentação. Mas Jesus o rebateu e disse: não só do pão viverá o homem, mas de toda, não de 90%, 60%, 99%, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se você, até hoje, viveu um evangelho hipócrita, você pode se reconciliar. Você pode se converter de modo genuíno e dizer: eu não quero brincar com as coisas espirituais, porque se eu morrer deste jeito, eu não estarei na condição de Lázaro, na condição de um mendigo, mas de rico, milionário espiritualmente, mas na condição do rico, em que tinha tudo na vida, mas que perdeu o mais importante, que foi a sua própria alma. Mais uma vez, eu pergunto: é sua vida digna do Evangelho? Se o Evangelho não entrou dentro de você, não tente, de um modo aparente, enganar milhões de almas e fazer com que você seja cada vez mais visto pelos homens e cada vez menos visto por Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Hoje, você ainda tem condições, na condição, seja quem for, diácono, evangelista, pastor, obreiro, apóstolo, mas se você, até hoje, tenta se iludir a si mesmo e a todos que você comanda, se arrependa, antes que seja tarde demais, porque a vida passa numa velocidade sem precedentes. E amanhã você não mais estará comandando, mas estará sentado, não mais como um pastor ou como obreiro, mas como réu, para ser julgado. Hoje você pode ser salvo. E você pode, amanhã,
rever valores e realmente não apenas dizer com a boca, honrando, sem ser com o coração, seguindo as Escrituras Sagradas. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas todo aquele que faz a sua vontade. Pense, é sua vida digna do Evangelho de Cristo. Deus os abençoe.